Mas apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande me leva-me a amar e a ti. Tu és Caros irmãos, boa noite. Quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quarta-feira, noite de oração, noite de reflexão na Palavra de Deus. Eu quero convidar você para as 8 horas estar conosco na nossa sala de oração no Zoom. Tá bom? É só você clicar no link, acessar o microfone, o seu fone de ouvido ou o alto-falante do seu computador e nós podemos conversar ao vivo. Ali nós nos reunimos, oramos uns pelos outros, oramos por nossas famílias, oramos pelo nosso Brasil, oramos também pelos nossos missionários. Nós estamos entrando na campanha de missões estaduais e eu quero convidar você a esse tempo de oração conosco. Tá? Logo mais aqui a nossa reunião, às 8 horas, então você pode entrar na sala de oração. O convite para esse encontro está no WhatsApp. Tá bom? Está no seu WhatsApp, eu mando para todos os irmãos da igreja. Se você não recebe, se você porventura não recebe, mande um recadinho para mim, me dá uma ligada, que aí eu acrescento você na minha lista de membros da igreja. Tá? Eu tenho para mim que todos estão incluídos lá. Então, certamente está aí no seu WhatsApp o endereço da página para a gente, da sala de oração. Tá bom? Então, logo mais às 8. Muito bem, eu quero orar com você nessa noite, antes de irmos para a carta de Paulo aos Romanos. Nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos permite nos reunirmos para estudarmos a Tua Palavra, para a oração, apesar, Deus, do tempo de distanciamento que vivemos. Aproveitamos esse momento, Pai, intercedemos pela nossa cidade, que o Senhor abençoe os médicos, os enfermeiros, os demais profissionais da saúde, Deus, que estão nessa batalha contra essa pandemia e também, Senhor Deus, se arriscando, põe os Teus anjos, cuida, Senhor Deus, com a Tua mão poderosa a essas pessoas tão preciosas, Pai, para esse momento que vivemos. Também são preciosas nas suas casas, nos seus lares, e por isso, Deus, nós pedimos que sejam preservadas pelo Senhor. Abençoa, Deus, o nosso povo, a nossa igreja, os nossos irmãos, e que eles sintam-se, Deus, amparados pela oração que se faz nesta casa, pela oração que se faz neste corpo, Deus, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, a sua igreja, Pai. Abençoa, Deus, a nossa reflexão, que ela nos traga uma lição importante para a nossa vida e que entendamos, ó Deus, que somos agentes de conciliação do reino do Senhor, justificados pela Tua graça, unidos como igreja, para glorificar o Teu nome e para abençoarmos o mundo com a paz de Jesus. Nós te pedimos, ó Deus, por essa noite também, na nossa sala de oração, que a Tua presença, ó Deus, seja experimentada de forma profunda, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos então para o nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. Chamados para a conciliação. Não seria necessária uma leitura minuciosa da carta aos Romanos para entender o fato de que aquela era uma igreja mista, formada por judeus e gentios, com uma prevalência de gentios. Percebe-se também
que havia um considerável conflito entre estes grupos. E esse era um conflito étnico que se evidenciava em questões teológicas. Havia uma convicção diferente quanto à função da aliança e da lei de Deus, e, consequentemente, acerca da salvação. Para aqueles que eram judaizantes, aqueles novos cristãos provenientes do judaísmo, o cristianismo era uma parte do judaísmo. Então, eles exigiam que os seguidores de Cristo observassem a lei judaica. Eles eram contrários à evangelização dos gentios, a menos que eles se dispusessem a serem circuncidados, a observarem a totalidade da lei. E esse era um processo muito mais proselitista do que evangelista. A aliança de Moisés seria mais importante do que a nova aliança no sangue de Jesus. Já os cristãos gentios eram defensores de um evangelho sem a lei, como o próprio Paulo entendeu e pregou. Assim, os cristãos judeus, eles então tinham um orgulho de sua condição privilegiada por serem os detentores da lei de Deus, enquanto os cristãos gentílicos orgulhavam-se de sua liberdade. Paulo, então, convoca esses dois grupos na carta para que se humilhem e repensem suas pretensões um em relação ao outro. Paulo é visto, do início ao fim da carta, como um pacificador, sempre procurando apaziguar as duas partes, preservar a verdade e a paz sem sacrificar uma em detrimento da outra. Nesse terreno, Paulo tem um pé em cada lote. De um lado, ele era um judeu patriota. No capítulo 9, ele diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência, tenho grande tristeza, incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito, para todos sempre. Amém. Romanos 9, de 1 a 5. Por outro lado, ele havia sido comissionado por Cristo para ser apóstolo entre os gentios. Paulo era um judeu convicto, porém comissionado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Ele diz assim: dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Ele tinha todo o seu orgulho santo de ser um judeu, e também ele tinha uma convicção muito grande e se alegrava em ser um apóstolo aos gentios, em ser um missionário entre os gentios. A atuação de Paulo era única. Ninguém melhor do que ele para ser esse agente de conciliação entre judeus e gentios. Estava determinado a anunciar o evangelho apostólico através de uma declaração plena e renovada que, sem comprometer nenhuma das verdades reveladas, ao mesmo tempo resolvesse o conflito entre judeus e gentios acerca da aliança e da lei, promovendo a unidade da Igreja de Jesus. Então, o ministério de Paulo tinha dois focos importantes. Primeiro, alcançar os gentios com a pregação do Evangelho de Cristo.
a envolvê-los no plano de salvação de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, Paulo precisava construir uma conciliação entre esses dois universos culturais muito distintos. Alguém para enfrentar esse desafio haveria de conhecer bem os dois universos com os quais ele haveria de trabalhar. O mundo judaico e o mundo gentílico. Paulo, ele foi formado assim, nesses dois universos. Ele era um cidadão, vivia numa cidade gentílica, Tarso, mas tinha os pais judeus, tinha a nacionalidade judaica, então ele foi formado nesses dois ambientes. Ele era um judeu zeloso, formado aos pés de Gamaliel, tinha um entendimento profundo do Antigo Testamento, conhecia as profecias, a história de seu povo, e também era um cidadão cosmopolita, romano. Ele conhecia a cultura grega, falava bem e escrevia bem a língua grega, conhecia a religiosidade, então ele abarcava em si todas as condições de compreender o que estava acontecendo com os dois universos culturais a partir do evento Cristo. A partir de Jesus Cristo, Paulo teve um vislumbre do que aconteceria tanto no universo gentílico como no universo judaico. Paulo era um privilegiado do seu tempo, convenhamos. Ser capacitado por Deus através da sua formação, através do seu nascimento, através da sua hereditariedade e do lugar onde ele morava, ser capacitado por Deus para enxergar esses dois universos da luz da pessoa de Jesus Cristo, o que deveria acontecer com cada um, né, era um privilégio. Mas apesar de toda essa capacitação, a tarefa de Paulo não era fácil. Ele tinha uma visão ampliada de todo o universo de controvérsias que iria enfrentar em seu ministério, mas os seus ouvintes, seus leitores e seus compatriotas não tinham. Eles precisavam ser esclarecidos, eles precisavam ser convencidos de valores e doutrinas que só poderiam transparecer a partir da obra de Jesus Cristo, que antes não estava esclarecido, não estava claro. Mas essa capacitação estava aquém da compreensão deles. Eles precisavam então ser elucidados por alguém que tinha esse vislumbre, que tinha esse entendimento, que tinha esse conhecimento, que havia sido capacitado por Deus para isso. O cristianismo, ele rompe com a lógica legalista do universo judaico e rompe com a lógica de barganhas do universo gentílico. O universo gentílico tinha essa característica predominante na sua religiosidade. Os deuses, eles eram agradados ou ofendidos pelos homens conforme as atitudes dos homens, conforme o que se oferecia, conforme o que era tratado. E Paulo conhecia ele. Ele liberta o cristianismo, de um lado, liberta do jugo da lei mosaica e também da escravidão da imoralidade gentílica. Ele vai colocando o homem no seu devido lugar de pecador e dependente da graça de Deus. Essa tarefa, então, será cumprida pela anunciação de dois temas de suprema importância que se entrelaçam de maneira belíssima. Então você tem um universo judaico fundamentado na lei, no mérito da lei, você tem um universo gentílico fundamentado no mérito das boas barganhas com os deuses. Paulo, então, desenvolve dois temas para desconstruir esses imaginários religiosos e pôr na mente e no coração daquele povo a graça de Jesus. Esses dois temas são a justificação do pecador culpado somente pela graça de Deus, em Cristo, somente pela fé, independente do status das obras. E dentre as verdades e as experiências cristãs, esta é a mais humilhante e a mais niveladora entre os homens, sendo, portanto, a base fundamental da unidade cristã. Quando todos nós entendemos que somos justificados pela graça de Jesus,
que o que fizemos, que o que deixamos de fazer, que os nossos pecados, sejam eles mais graves, sejam eles menos graves, não faz diferença. Diante da graça de Jesus, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos entender a verdade de que os méritos que nós imaginávamos que teríamos não têm valor algum. Então esse é um tema. O segundo tema é a consequente redefinição de quem é o povo de Deus. Não mais de acordo com a descendência, não mais segundo a circuncisão ou a cultura, mas segundo a fé em Jesus. De forma que todos os crentes são verdadeiros filhos de Abraão, independentemente de sua origem étnica ou prática religiosa. Não há mais distinção entre judeus e gentios, seja no que concerne ao seu pecado ou à sua culpa, seja quanto à oferta e dádiva da salvação através de Cristo. Paulo diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 21 e 23. Portanto, o tema mais importante de todos os temas de Romanos é a igualdade entre judeus e gentios. A igualdade entre todos os homens, a igualdade entre pessoas de cor de pele diferente, a igualdade entre pessoas de religiões diferentes, entre pessoas de ideologias diferentes, entre pessoas de culturas e etnias diferentes. Podemos viver sem o medo que temos um do outro, medo que gera ódio. Todo preconceito, todo racismo que existe no mundo é fruto de um medo doentio, de que o outro tire o que é teu, tome o teu lugar, te oprima. Os judeus temiam perder seu status de povo escolhido, de povo privilegiado, a única nação que conhece o Deus verdadeiro e que é alvo das promessas. Os gentios tinham seu medo de perder sua liberdade, serem escravizados por leis que não faziam sentido algum para eles. Se entendemos que somos iguais e que precisamos da graça de Deus para sermos justificados e salvos, então somos livres desses medos. Fomos libertos daquelas amarras que nos distanciavam em função das nossas diferenças. Somos libertos para podermos viver em paz entre diferentes e constituirmos um único corpo. A justificação pela fé é a doutrina que redefine quem é o povo de Deus, a Igreja de Cristo, formada por judeus e gentios, que pela humildade que a graça imprime no coração do homem, aprenderam que são iguais e em Cristo podem ser o seu corpo. Não é uma tarefa simples manter a unidade da igreja em tempos de acirradas bipolaridades, mas essa é uma tarefa do corpo, de todo o corpo. Esse é um desafio de todos nós. O papel de Paulo era ser esse elo de conciliação entre as diferenças. Esse exemplo implícito na carta aos Romanos, que ele dá, de conciliador, de pacificador, está inserido na chamada para sermos seus imitadores. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Traduzindo isso, sede conciliadores, sede pacificadores como eu sou e como Jesus foi. Jesus abarcava todos. Jesus juntou um grupo de pessoas de todas as matizes para estarem com ele. Era o publicano, era o fariseu, era o zelote, era o pescador. Não importava. Romanos, então, está inserido na sua chamada para sermos conciliadores. Somos agentes da paz de Jesus. Fomentamos a conciliação entre as pessoas, entre aqueles que se acham diferentes ou entre aqueles que na sua relação encontram uma diferença que compromete a paz entre eles. Às vezes estão perto de nós, pode ser um casal, um pai e um filho, dois irmãos, dois amigos, irmãos em Cristo que estão dando mais atenção ao que os separa do que ao que os une. Procure ouvir as pessoas e suas razões. Não dê razão a alguém apressadamente sem ouvir a outra parte. E dos conteúdos que lhe forem confiados,
procure pontos de intersecção no conflito, para que através deles a paz seja plantada no coração das pessoas. Nós, a Igreja de Jesus, temos um ponto de intersecção que nos faz um. Deus nos tornou justos pelo sangue de Jesus e por isso podemos ser um corpo unido. Porque todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Agora em Cristo nós somos juntos. Nós somos um corpo, nós somos unidos, nós somos conciliados através da compreensão de que somos iguais. Paulo diz assim no capítulo 12, verso 5, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós nos completamos. O ser humano ele tem essa prerrogativa, à luz da imagem e semelhança de Deus que foi implantada nele na criação, nasceu para se completar e não só para se digladiar, e não para se opor. Nós somos agentes de conciliação, somos agentes pacificadores. E eu quero dizer para você nessa noite, que o Senhor abençoe você nessa tarefa cristã de ser um pacificador, um agente conciliador de Jesus. Um exemplo, a exemplo do apóstolo Paulo, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. E à luz da carta aos Romanos, nós então temos essa tarefa, essa prerrogativa como cristãos. Somos agentes conciliadores do reino de Deus, agentes conciliadores do Senhor Jesus. Vamos para a nossa sala de oração, ter um momento juntos, falando com o Pai. Que Deus abençoe a tua noite.